É que tu ficou quantas horas nessa situação? Cara, eu acho que foram, não sei, acho que umas 2 horas talvez, né? Da hora que me pegaram, me tiraram do carro, né? Na rua, na hora que pegaram um táxi, até me levarem para outro prédio, acho que umas 2, 3 horas, não tenho certeza. E aí, arrumaram um sargento que falava inglês, né? Foi um cara muito gente boa, e assim, um cara genial, que ajudou bastante. E as coisas estavam assim, caminhando, a gente conversando, tudo se esclarecendo. O Yassin, inclusive, me falou como eu chegaria ao hospital para onde eu ia, né? Uhum. Dava para ir a pé, eu já estava até sabendo o caminho que eu ia fazer, né? Quando chegou um carro civil, né? Saíram 3 caras, sem identificação, sem uniforme, sem nada. Isso é muito preocupante. Porque, cara, nessa situação, carro civil e sujeito sem uniforme é milícia, né? E aí, esses 3 caras me colocaram dentro do carro, né? E a coisa ficou mais tensa para mim, porque um dos soldados, né, que tinha sido legal comigo, o cara falou, I'm sorry, my friend. Quando te pegaram. Quando me pegaram. Uhum. Aí eu falei, pô, então agora ferrou, né? E aí me colocaram. Tinha um cara dirigindo e outros 3 caras, né? Esse carro. Um dos caras pegou a minha mochila e foi com ela no colo do banco da frente. Eu fui no banco de trás com 2 caras do meu lado, né? E os 2 com a arma apontada para mim. E esse carro saiu, né, por dentro da cidade de Homs. E eu vendo a cidade toda destruída, toda aquela cena, né, pavorosa. Garotos muito jovens com camisas de clubes da Europa, do Arsenal, do Real Madrid, do Barcelona, do Liverpool, do Milan, os meninos correndo pela rua com armas na mão, com fuzis, dando tiros para o céu e gritando Allahu Akbar, Allahu Akbar, quer dizer, Deus é grande em árabe, né? E eu sabia que aqueles garotos eram rebeldes, né? E o carro passando no meio da rua, e eu vendo tudo isso, e eu pensei, cara, esse cara vai me matar, né? Porque sabem que eu sou jornalista, eu tô aqui no meio da guerra, estão me deixando ver tudo isso, né? É porque vão me matar, né? Porque se não quisessem que eu visse, podiam colocar uma coisa na minha cara, cobrir minha cabeça. Mas não, se estão me deixando ver tudo isso, é porque vão me matar. E aí comecei a trabalhar na minha cabeça com essa ideia de que eu estava sendo levado para ser executado, né? Que era uma coisa que eu já tinha, né, colocado em mente que podia acontecer. Eu não queria morrer, obviamente, né? Mas estava achando que é isso que ia acontecer. Tu conseguia aceitar essa ideia ou era desesperador? Cara, foi doido, porque ao mesmo tempo que eu não queria morrer, estava com medo de morrer, eu sabia que podia acontecer, entendeu? Então eu não me sentia muito no direito de apavorar, entendeu? Uhum. Porque estava no pacote, entendeu? Sim, digamos tu assinou assim. esse plano quando tu foi pra lá. Tava no pacote. Uhum. O Caio Fábio veio aqui nesses dias, né? Uhum. E eu fiquei muito em mente com uma parte do Salmo 23 que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Uhum. Eu fiquei pensando nesse verso o tempo todo na minha cabeça, nesse caminho. Qual é a sensação de saber que tá prestes a morrer? Eu quero entender mais. Então, como é que é isso? Vamos chegar lá, Vai melhorar a situação ainda. Aí, esse carro me levou num prédio público, né? Eu sei que era público, porque era um prédio muito grande, com um monte de fotos do Bashar al-Assad, do presidente, né? E aí, esse cara que estava no banco da frente, com minha mochila, ele saiu do carro com um fuzil, colocou na minha nuca e ele ia me conduzindo, né? Me empurrando para frente, para a direita, para a esquerda, para onde eu deveria ir. Ele não falava inglês. E aí, a gente chegou num ponto em que tinha uma escada só para descer. Era um corredor assim estreito, um pouco mais largo do que meus ombros. E aí eu fui descendo e o cara com a arma na minha cabeça, né? E quanto mais eu descia, mais escuro ficava, né? E eu vi o que no fim da escada me pareceu ser uma parede. Aí eu falei, negócio sem saída, né? Escuro, o cara vai me matar aqui, né? Aí eu fechei os olhos, baixei a cabeça,
Comecei a descer os degraus bem lentamente, né? Tateando degrau por degrau com os pés. Fiz uma oração, entreguei a alma a Deus e esperei o tiro, né? E desse jeito que eu falei, né? Com os olhos fechados, cabeça baixa, eu descendo bem lentamente, fui descendo. E de repente eu senti uma pancada na minha cabeça e eu ouvi um barulho. Pá! E aí, cara, quando eu conto isso, eu dou muita palestra sobre essa história toda. Quando eu conto isso, as pessoas riem hoje em dia, mas na hora não foi engraçado. Quando eu senti a pancada na minha cabeça e ouvi o barulho, eu tive certeza que era o tiro na minha cabeça, né? E aí eu fiquei tranquilo, eu fiquei aliviado, pensei, putz, acabou, né? Que bom que foi rápido, né? E eu fiquei parado, os olhos fechados, achando que estava morto. E aí eu senti alguém me empurrando. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu pensei, cara, acabei de morrer, tem alguém já empurrando aqui, né? Jesus, O que é que tá acontecendo, né? Mas não abri o olho, né? E aí me empurraram de novo, aí eu abri o olho já chateado, já ia brigar com o anjo, né? Que tá empurrando por quê? Aí quando eu abri o olho, eu vi que não era uma parede no fim da escada. Era uma porta de ferro, daquelas de correr assim, entendeu? Aí quando o cara abriu, ali dentro tinha uma delegacia improvisada. A pancada que eu senti na cabeça e o barulho que eu ouvi era a minha cabeça batendo na porta de ferro, entendeu? Sim. Bateu, eu senti a pancada e eu ouvi o pá, né? E a tua pergunta, cara, foi muito, eu digo que foi muito bom sentir aquilo, sabe, cara? Primeiro aquela certeza de que eu ia morrer, porque foi bem diferente de outras situações que eu tive de ameaça, porque ameaça é um risco, né? Eu tenho moto, já passei acidente de moto que você pensa, putz, vou morrer, sabe? Mas não é você pensar, sabe? É você ter certeza absoluta, entendeu? Uhum. E foi bom sentir aquilo, cara, porque eu fiquei muito tranquilo, sabe? Eu senti que estava preparado, que tava bem, tava tranquilo, não devia nada a ninguém, sabe? As pessoas que eu amo sabiam que eu as amo, não tinha ninguém que eu sentisse que eu tinha de ter perdoado, não perdoei, sabe assim? Eu tava muito tranquilo, sabe? Isso foi muito bom sentir, velho. Foi mesmo, assim. Eu me senti... se fosse aquela hora, eu até pensei assim, cara, eu sabia que isso podia acontecer, eu pelo menos vou morrer onde eu queria estar, fazendo o que eu queria estar fazendo, sabe? Cobrindo uma guerra que era o meu sonho. Eu sabia que isso podia acontecer. Então, assim, eu pensei isso. Vou morrer onde eu queria estar, fazendo o que eu queria estar fazendo. E eu li a matéria depois, muito tempo, daquela mulher que eu falei, a britânica, que morreu em Homs, né? Uhum. 2 meses antes de ir pra lá. Mary Colvin, chama ela. E eu vi a matéria depois sobre o caso dela, a mãe dela dizendo, estou muito triste, obviamente, mas o que me consola é saber que minha filha morreu fazendo o que ela amava. Então, assim, eu sentia isso, sabe assim, cara, estou em paz com Deus, com as pessoas que eu gosto, vim aqui fazer meu trabalho que eu queria fazer, se for para morrer assim, tá tudo bem, entendeu? Uhum. Então é um sentimento de paz quando eu senti. Tu tá perto da morte. No meu caso, sim. Tem gente que se desespera, né? Uhum. Eu fiquei muito tranquilo, cara. De verdade. Mas aí tu entra nesse lugar e aí tem um cara magrinho lá. O cara que parecia ser o chefe deles, né? Parecia ser o delegado lá. E o cara começou a... Eu fui fichado, né? Que pouco depois, né? Alguns dias depois, o que eu achei muito humilhante acabou sendo uma coisa boa, né? Mais pra frente. Fui fichado, pegaram minhas digitais de todos os dedos. Eu fiz aquela fotinha com um número, entendeu? De frente, perfil. E era tão humilhante que até o número era tosco, cara. Era um papelão com o negócio escrito, né? Que eles escreveram lá na hora. E aí depois esse cara que parecia ser o delegado, não lembro se foi depois ou foi antes disso de ser fichado, não lembro. Realmente não lembro. Mas esse cara começou a me entrevistar em árabe e tinha um cara que traduzia, né? Por inglês, eu respondia em inglês e assim ia. E o tal do delegado, eu acho que é delegado, escrevendo num papel. E aí depois me deu esse papel para eu assinar. E era um papel timbrado da polícia síria, escrito em árabe, no meio de uma guerra. E o cara mandou eu assinar, como se fosse meu depoimento. Aí eu falei, cara, não vou assinar isso, tá em árabe, eu não falo árabe. E o tal do chefinho lá, gritando comigo, mandando assinar, eu falei que não ia assinar. E aí 2 caras me seguraram, eu estava sentado numa cadeira, 2 caras me seguraram,
No mundo árabe, os homens fumam muito, os caras fumam o tempo todo. O delegado estava fumando, né? Esse cara. Ele tirou o cigarro da boca, aceso, e veio com o cigarro pro meu olho, assim, gritando comigo. E o tradutor dizendo que ele ia queimar meu olho se eu não assinasse. Eu falei que não ia assinar. E ele chegou bem perto assim, eu falei que não ia assinar, ele desviou o cigarro e queimou na minha cara, apagou na minha cara o cigarro. No livro tem a foto do meu rosto com a cicatriz ainda da queimadura. E aí esse cara acendeu outro cigarro e veio de novo com um cigarro no meu olho. E eu falando que não ia assinar, não ia assinar. E aí, cara, ele chegou tão perto que eu senti o calor na minha retina. Aí eu pensei, cara, esse cara vai realmente me cegar, né? Eu falei, tá bom, eu assino. E aí ele me deu o papel e eu fiz uma loucura, porque eu não assinei. Eu só escrevi meu nome. Em letra de forma, né? Eu inventei lá uma assinatura maluca lá. Mas não era minha assinatura real. E foi loucura aquilo, porque naquele momento ele tinha confiscado minhas coisas já, né? A máquina fotográfica, o celular. Eu tinha levado uma máquina filmadora da redação para poder fazer vídeos lá também. E também tinha confiscado o passaporte. Se ele fosse comparar a minha assinatura do passaporte com o que eu fiz, ele ia ver que não era real, entendeu? Mas ele não fez isso, felizmente ele não fez isso. Aí eu passei a noite nesse lugar, algemado. Junto com um cara, né? E tem uma coisa interessante. Tinha um policial me olhando, né? A noite toda. Uma coisa que eu achei interessante no livro, sempre que tu tá numa situação de perigo, assim, tu tenta conhecer a história do cara que tá te causando perigo. Então, talvez isso, Petri, seja uma coisa, não é consciente, mas talvez seja algum mecanismo de autodefesa, né? Eu tirar o foco da minha agonia e tentar, assim, conhecer a história do outro, sabe? Porque isso desvia minha atenção, né? Eu vou ocupar a mente, eu vou trabalhar. Eu não faço isso para tentar conquistar o cara, né? Fazer o cara ter pena de mim, não. Eu faço, é um interesse genuíno da minha parte. Mas naquela situação, o normal seria que eu estivesse preocupado comigo, né? Ou em pânico, apavorado, não. Aí talvez seja isso, seja algum mecanismo de autodefesa que eu crie inconscientemente para desviar o foco da minha tragédia pessoal, entendeu? Aí nessa noite tu dorme algemado na cama com o guarda dormindo na outra cama e tu tenta bater um papo com ele, né? Conversei um pouco com ele para entender um pouco da história dele, até falo disso no livro também, a história do cara. E aí no dia seguinte de manhã me disseram que ia ser solto. E aí eu acreditei, né? Tudo bem. Mas aí me colocaram num caminhão fechado, um caminhão-baú, cheio de presos. Muitos deles, eu tava com minha roupa normal, né? Os outros presos, cara, muitos deles com roupa de presidiário, laranja. Alguns acorrentados uns aos outros pelos pés e algemados, né? Eu também estava algemado. E eu vendo aquilo, falei, cara, assim, o que é que eu faço com esses caras, entendeu? E assim, eu tenho ascendência italiana, né? Rosto fino, nariz grande, que também parece com um árabe, né? E para ir para a Síria eu fui bem bronzeado, como eu estou agora, estava no Recife, cheguei anteontem inclusive. Eu estava bem bronzeado e estava de barba, né? Eu fui assim, de propósito, para parecer um deles, né? E funcionava, porque na Síria, cara, vários lugares as pessoas iam falar comigo em árabe e eu fingia que entendia, né? Eu sei falar em árabe, assim, pouquíssima coisa, não serve para nada, mas assim, o cumprimento, o salam aleikum, né? Aleikum salam, a resposta eu conheço bem. E aí, nesse caminhão, os caras achavam que eu também era um deles, né? E aí vinham falar comigo em árabe, eu só fazia assim, fingia que entendia, enfim. E aí o caminhão chegou num presídio, esses presos estavam acorrentados pelas pernas, né, pelos pés. Foram conduzidos para outra ala, e eu e mais uns, não sei, 3, 4 caras, não lembro realmente, fomos levados para uma ala subterrânea, que tinha só 4 celas. Eu tentando explicar ao agente penitenciário que tinha algum erro ali, né? Porque me disseram que eu ia ser solto e estava ali, eu falando com o cara em inglês, e ele não respondia. Na verdade não eram só eu e mais 3 não, acho que éramos umas 10 pessoas nessa ala, porque eu lembro que quando a gente chegou na ala, o agente penitenciário abriu as celas, né? Ele só não abriu a segunda cela, ele abriu a primeira, a segunda ficou fechada, a terceira e a quarta. E eu lembro que os presos iam entrando, né? De forma aleatória, assim, nas celas. E eu falando inglês com o agente penitenciário, ele não respondia. E aí um cara da primeira cela falou comigo em inglês, posso ajudar? Eu falei, cara, claro, né?
E aí eu contei para esse cara o que aconteceu comigo, ele falava em árabe, né, para o agente penitenciário, e no fim das contas ele falou assim, ó, ele está dizendo que você vai ficar aqui essa noite, vai dormir aqui hoje, porque seus documentos foram para Damasco e vão esperar o governo autorizar a tua libertação. Aí eu falei, cacete, cara, eu vou ficar num presídio à noite, que merda, não sei o quê. Mas não tinha jeito, né? Não tinha o que fazer, então tá. Aí eu pensei, cara, já que aqui nessa cela tem esse cara que fala inglês, vou ficar aqui, né? Ao menos tem um cara que eu consigo conversar com ele. Aí entrei nessa cela. E ali dentro, cara, assim, ao todo eu fiquei 6 dias preso, né? Primeiro dia naquela delegacia improvisada e 5 dias no presídio. E ali dentro eu consegui encontrar o que eu fui buscar na Síria, né? Que é o que eu falei, né? O lado humano da guerra, né? Uhum. Porque ali na cela, cara, eu fiz... Nessa cela éramos eu e mais uns 20 presos. Eu dormia no chão, comia no chão. Foi muito humilhante, ninguém me dizia nada que ia ser da minha vida. Todo dia tu achava que ia ser o último, né? Que tu ia embora no dia seguinte. Né? Ou ser morto, né? Uhum. Eu tava sempre nessa dúvida. Foi muito angustiante, mas ao mesmo tempo foi uma experiência humana muito rica, sabe? Porque, cara, eu fiz amigos lá dentro, eu me sentia confortado, sabe? Consolado. Do ponto de vista humano, foi uma experiência muito rica ali dentro, cara. Como é que, quando tu entrou na cela, fecharam a porta e tu pensou, pô, me fudi, tô preso na Síria, ninguém me diz nada do que tá acontecendo, o que vai acontecer aqui? Aí tu começa a entrar num desespero lá dentro, por mais que tu tava se dando bem com o pessoal e tu fez grandes amigos, a tua mente tava pirando, tava ficando ansiosa e desesperada, né? Isso tem vários balanços de esperança e desesperança durante essa história toda, né? E o pessoal te ajudava lá dentro com tudo isso. Quem são 3 principais amigos que tu fez lá, né? O Amar, o Adnan e o Walid. Um desses era o cara que era um palhaço, que era engraçado, né? O Adnan. Que ele fazia palhaçada. Esse cara é interessante, porque mesmo ele estando preso lá, e cada um tinha uma história muito interessante, né? Esse cara ficava fazendo palhaçada com tudo que acontecia lá. E depois eu fui entender que, na verdade, as brincadeiras dele eram uma forma de ele esconder a própria dor, né? Porque a história dele tá muito triste. Logo que eu entrei na prisão, tinha uma coisa que para mim era muito angustiante, que era o fato de saber que ninguém sabia da minha prisão. Porque não me deixaram dar nenhum telefonema. Uhum. Eu pedi para dar um telefonema, não me deixaram. Então, assim, ninguém sabia que eu estava preso, né? Então, se ninguém sabia que eu estava preso, ninguém ia fazer nada para me soltar, entendeu? Isso para mim era muito complicado.